hoje, eu tenho certeza que Deus quer tocar o nosso coração, e eu estava logo cedo com os profetas, e nós estávamos orando. E enquanto nós orávamos, Deus começou a falar no meu coração: diga ao meu povo que eu quero fazer coisas novas no meio deles. Que muitos têm vivido muitas situações que são reticentes, são um círculo vicioso, que não se acabam na sua vida. Quantos têm vivido assim? Pode levantar sua mão, não tenha vergonha. Porque se Deus traz a sua palavra, é porque Ele quer fazer alguma coisa. Quando Deus fala conosco, irmãos, é porque Ele quer trazer algo novo, que Ele quer curar, Ele quer libertar. Porque Deus continua falando hoje. Deus não parou de falar. Ele está vivo. Amém? Se Deus está vivo, Ele continua falando. A gente já ouviu falar de muitos deuses por aí que não estão vivos. Foram mortos, foram enterrados. Mas Jesus morreu e Ele ressuscitou. E Ele está vivo. Seu Espírito está aqui nessa manhã. Sua presença está aqui conosco, com você que está assistindo a gente pela internet. E Ele está falando, e Ele continua falando. Ele é um Deus que fala conosco dia após dia. E quanto mais nós o buscarmos, mais Ele vai falar. Mais Ele vai se revelar. E eu estava estudando e orando e falando com Deus: Pai, o que está acontecendo com esse mundo? Como é que nós vamos viver daqui em diante? Irmãos, a Bíblia é profética de Gênesis a Apocalipse. Eu falo muito sobre isso na escola profética. Eu digo, existe uma linha traçada, a linha do tempo. Deus, na sua eternidade, depois a criação de todas as coisas, a criação do homem, o pecado, o plano e o propósito de Deus. Deus fala aos seus profetas a respeito do Messias. Vem o Messias vem trazer a salvação, morre, ressuscita, e então começamos um novo tempo. Aí já é a espera da volta do Messias. Nós estamos nesse tempo e nós estamos aguardando a volta de Jesus Cristo. Mas enquanto isso, Ele continua falando. O mundo continua se deteriorando. O que está escrito na Bíblia está acontecendo, sim ou não? Quando nós pegamos a Bíblia, nós vamos ver que realmente foi profetizado a respeito de guerras, rumores de guerras, pestes. O que aconteceu no Brasil recentemente com esse vírus da Zika? Quantas crianças que foram realmente, que perderam, não é, a sua vida praticamente por causa desse vírus, essa peste. E outras nações do mundo têm vivido isso. E aquilo que está acontecendo, nós já estamos vendo, irmãos. Está na Bíblia, está escrito. Agora, o mais lindo de tudo é que quando o Senhor deixou a sua palavra, quando o Senhor deixou a Bíblia, Ele estava querendo que nós conhecêssemos o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Mas Ele queria que nós conhecêssemos para que nós pudéssemos viver com esperança. Amém? Nós temos uma esperança. A palavra de Deus nos garante que Ele está vivo, que Ele está falando conosco. E que Ele tem um propósito e um destino para nós. Que as coisas não estão perdidas. O mundo pode ser que não entenda isso, que não conheça, que não viva isso. Porque não conhece plenamente, não teve a revelação do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Como vamos viver nesse mundo se nós não tivermos a revelação de Deus? Como vamos viver nessa terra, daqui em diante, com todas as coisas que estão por acontecer, que já está determinado na palavra, se nós não tivermos revelação de Deus para entender e poder caminhar em vitória, com alegria e vivendo os melhores tempos de Deus? Como? Saber se somos enganados ou não. Como foi falado aqui, hoje, muitas doutrinas estão se levantando, muitas mentiras. Você pode ligar a sua internet, você pode pegar, não é, na televisão, você começa a ver muitas coisas que estão sendo faladas. Será que realmente estão em conformidade com a palavra? Será que realmente é Deus que está falando? Como ter certeza disso? Nós somos bombardeados diariamente por tantas informações. Como saber se isso é um engano ou se é uma verdade?
Se não tivermos a revelação de Deus, se Deus não falar conosco ao nosso coração, vamos ficar andando daqui para lá, de lá para cá, perdidos, sem saber o que fazer. Mas quando Deus se revela a nós, Ele se revela para que nós entendamos os seus propósitos, para que nós possamos entender a identidade dEle, mas a nossa identidade também, e possamos revelá-lo aos demais, às outras pessoas. Por isso Deus faz isso conosco. E eu quero começar lendo em Êxodo, capítulo 3. Um dos textos mais lindos da palavra de Deus é quando Deus se revela a Moisés. Ali, Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14. Versículos 13 e 14. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Isso é o que você dirá aos israelitas. Aleluia. Aí é quando realmente Moisés tem um encontro com Deus. Moisés provavelmente já tinha ouvido falar do Deus dos hebreus. Moisés já tinha ouvido falar, muito provavelmente, que Deus tinha um plano e um propósito na vida dele, porque ele foi tirado das águas, porque Deus livrou a vida dele da morte. Moisés já conhecia mais ou menos a história, mas ele teve medo, porque ele não quis enfrentar o seu destino, o seu propósito. E ele também cometeu um homicídio e se retirou, foi para o deserto. Ficou ali escondido, com vergonha, ficou escondido com medo. Moisés foi muito covarde, Moisés era medroso. E como é que é possível que Deus pudesse usar uma pessoa assim? Não é? Mas quando Deus aparece a Moisés, vocês conhecem a história, ele estava ali pastoreando, estava ali com os seus animais, e de repente ele olha no monte e vê aquele arbusto se queimando, mas aquele fogo daquele arbusto não destruía o arbusto. E ali estava, e ele olhava aquilo admirado e falava, o que está acontecendo? E então Deus começa a falar com ele. Não me pergunte, tem pessoas que falam assim, profetiza, mas como é que a gente ouve a Deus? Não é? É algo tão sobrenatural. Porque quando você tem amizade com alguém, você conhece a voz dessa pessoa, sim ou não? Quando nós temos um relacionamento com Deus, nós conseguimos ouvir a sua voz. E eu não sei se Deus se apareceu a Moisés ou se foi apenas a voz de Deus falando com Moisés. A única coisa que eu sei é que Moisés ouviu. E o Senhor disse para ele, olha, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está pisando é santo. E ele obedeceu e começou a ouvir a Deus. E o Senhor falou para ele, olha, eu vou mandar você de volta para o Egito e você vai tirar o meu povo da escravidão. E Moisés disse, eu? De jeito nenhum. Eu não posso fazer isso. Deu várias desculpas e Deus continuou insistindo com ele. Uma das perguntas que ele fez foi essa. Mas quando eu chegar lá, eu vou dizer o quê? O que eu vou dizer para aquele povo? Quem me enviou? E então o Senhor disse, você vai dizer que o eu sou te enviou. Só que esse eu sou, irmãos, ele tem um significado muito forte. Vocês sabem que a língua hebraica é uma língua muito, muito rica. Quando o Senhor diz eu sou, Ele está dizendo que Ele se tornou, que Ele existia, que Ele acontecia, que Ele aparecia, Ele estava estabelecido, Ele permanecia, Ele continuava em lugar e em tempo. Era concluído e era feito. Isso é parte do significado desta frase, eu sou. Quando Deus se apresenta e se revela a Moisés, Ele deu as suas próprias características. Moisés, você está falando com aquele que existe, aquele que é, aquele que permanece, aquele que é eterno. Você está falando com aquele que sempre foi e sempre será.
Deus se revelou a Moisés, a esse homem medroso, a esse homem covarde, esse homem que fugia. Deus mostrou e se revelou a Moisés, justamente na debilidade que Moisés tinha. Porque Moisés era inseguro, Moisés tinha medo. E Deus disse, o eu sou está com você. Como Deus se revelou a você, querido? Como Deus tem se revelado na tua vida? Mas não foi apenas a Moisés que Deus se revelou, não é? Ele se revelou a Isaías. Vocês conhecem muito bem esse texto, Isaías capítulo 6. Quando Isaías, e na verdade eu estava estudando sobre isso, o profeta Isaías já havia dado várias profecias. Ele já tinha um relacionamento com Deus. Mas como todos nós, irmãos, não somos infalíveis, sendo ministros, sendo profetas, sendo pastores, seja o que for. Às vezes as pessoas não entendem, né? Que um ministro de Deus, ele também peca, ele também é infalível. Assim como Isaías já havia profetizado, era um homem de Deus. Deus se revelou a ele de uma maneira poderosa, num determinado momento. Muitas vezes nós conhecemos a Deus, mas não tivemos aquela revelação poderosa que veio sobre o nosso coração, o nosso espírito. E assim foi com Isaías. A Bíblia diz que no ano que o rei Uzias morreu, ele diz, eu entrei no templo do Senhor, e aquele lugar estava cheio da nuvem da glória de Deus. E eu vi os serafins, que eram um tipo de anjos, que com 2 asas voavam, 2 asas tapavam os olhos, e 2 asas tapavam os pés. Tinham 6 asas. É o único texto bíblico que fala desses serafins, na Bíblia. Não existe outra referência sobre esse tipo de anjos. Esses serafins cobriam os olhos porque aí estava a glória e a presença de Deus. Cobriam os pés porque eles precisavam saber que o lugar onde eles estavam era santo e eles precisavam ser humildes. E quando Isaías teve essa visão, imediatamente ele se sentiu tão pecador. Quando Deus se revelou a Isaías daquela forma, quando ele viu a glória de Deus, ele disse, meu Deus, eu sou um homem de lábios impuros e eu vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Nós não sabemos exatamente o que Isaías estava dizendo com isso, mas provavelmente, pode ser, que ele estava compactuando, que ele estava envolvido com muita falação, muita fofoca, não é? Com muitas coisas que nós conhecemos e que precisamos evitar, que precisamos cortar na nossa vida, ou então que estamos falando palavras negativas, palavras de morte, palavras de derrota. E Isaías disse, como eu posso ser um profeta de Deus nessa terra, se eu não for tocado e curado nos meus lábios? Deus se revelou a Moisés como eu sou. Deus se revela a Isaías como santo, porque ele precisava de transformação, precisava de santidade na sua vida. E Deus se revela também a Jó, não é verdade? Quanto tempo Jó sofreu? Irmãos, Jó, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos observar que Jó, por muitos momentos, ele se exaltava por ser muito íntegro, por ser muito correto, por ser muito justo, por ajudar as pessoas. Ele teve medo, ele tinha medo de perder a sua família, fazia sacrifícios pelos seus filhos, com medo de que seus filhos não fossem obedientes e tementes a Deus. E Deus permitiu que o diabo tocasse a família e a vida, o corpo, não é, de Jó. Mas Deus não iria abandoná-lo, Deus não iria deixá-lo. Nós vemos todo o sofrimento de Jó, vemos como ele argumenta com seus amigos a respeito das coisas que ele estava vendo, que Deus estava fazendo com ele. Ele não aceitava, ele estava bravo com Deus. Quantas vezes nós estamos bravos com Deus, não é? A gente não tem coragem de falar, Senhor, eu estou bravo com o Senhor. A gente não tem coragem de dizer, ai, Senhor, eu estou triste contigo. Mas lá no fundo, nós estamos assim. E Jó fez isso.
Ele estava amargurado, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. E Deus, então, permite que Jó passe por todo esse processo. Um processo difícil, um processo onde ele foi tratado duramente e todo o seu orgulho foi quebrantado. Mas lá no final, é lindo ver como Deus trabalha no coração do homem, quando o homem se deixa ser tratado por Deus, e Deus se revela a ele, lá em Jó capítulo 42, de 1 a 6. Jó 42, de 1 a 6, diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Que coisa maravilhosa, irmãos. Tudo que Deus permite na nossa vida não é para o nosso mal. Ele quer tratar com a nossa identidade. Deus se revelou a Jó como aquele que toca nas partes mais importantes da nossa vida. Deus tocou na vida de Jó de uma maneira tão forte, para que ele entendesse que as coisas não dependiam dele, dependiam do Senhor. Que todo o orgulho do coração dele por ser tão íntegro, tão correto, tão justo, ele precisava se arrepender para que Deus pudesse se revelar a ele de uma maneira poderosa. Ele aceitou e disse: eu me arrependo, Senhor. Eu falei de tanta bobagem que eu não tinha nem percebido quanta bobagem eu falei. E antes eu tinha ouvido falar de Deus. Olha só que interessante. Jó passou todo aquele processo e falava de Deus e se posicionava, mas em um determinado momento ele disse: eu só tinha ouvido falar. Agora os meus olhos te veem. Agora eu tive uma revelação de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós apenas estamos vivendo uma vida que nós achamos que já conhecemos tudo de Deus. E os dias vão passando e de repente você diz assim: eu não conhecia tudo, Deus está se revelando. Deus está se mostrando e falando coisas ao meu coração que eu não poderia nem imaginar. Amém. Deus faz isso conosco, sabe? Porque Ele nos ama. Mas Ele sempre vai se revelar a nós em áreas da nossa vida que nós precisamos. Talvez hoje Deus vai se revelar a você como Jeová Jireh, o teu provedor. Porque esse é um dos nomes de Deus. Talvez hoje Deus vai se revelar a você como Jeová Rafá, aquele que cura. Os médicos disseram: não há cura. E você diz: eu creio em Jeová Rafá. Aquele que cura, me cura de toda a enfermidade. Talvez Deus vai se manifestar na sua vida hoje como Jeová Sebaote, Senhor dos exércitos. Existe uma grande guerra contra a tua vida. O inimigo se levantou com fúria para te destruir a tua família, destruir a tua casa, destruir teus sonhos, teus planos. Mas Deus se levanta como Senhor dos exércitos. Ele se revela a você na área em que você mais precisa de revelação da tua vida. E eu poderia contar aqui várias histórias de vários personagens bíblicos, quando Deus se revela e se manifesta justamente nas necessidades e na área de identidade que essas pessoas precisam ter. O que estamos precisando que Deus nos revele nesse tempo, querido? O que Deus precisa fazer na nossa vida? É tão lindo, irmãos, porque não para por aí. Lá no Novo Testamento, Jesus, ali em Mateus 16, de 13 a 18,
Mateus 16, de 13 a 18, diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E Jesus foi no cerne da questão, né? E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Aleluia! Jesus estava ouvindo um burbúrio, né? Uma falação. E aí Jesus fala para os seus discípulos: Então, o que o povo está dizendo de mim? O que eles estão dizendo que eu sou? Ah, uns Elias, outros um profeta, tal. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acham de mim? O que vocês acham quem eu sou? E a Bíblia diz que naquele mesmo momento, Pedro teve uma revelação de Deus. Porque Deus faz isso conosco, irmãos. Sim ou não? Quantas vezes você, num determinado momento, numa situação difícil, uma situação onde você não sabe que decisão tomar. Eu sei que a semana passada o apóstolo falou sobre sabedoria. Eu não estava aqui, estava pregando em outra igreja. Mas essa sabedoria que vem de Deus, Deus nos revela. Deus traz. E a palavra revelar, irmão, significa tirar o véu. Aquilo que estava oculto, aquilo que nós não podíamos entender, que não podíamos compreender, que como fala ali em 1 Coríntios capítulo 13, que em parte nós profetizamos, porque tudo podemos ver através de um espelho, a imagem não é completamente clara. Nós vemos como através de um espelho, mas essa parte que Deus revela é porque Ele quer contar os seus segredos a nós. É porque Ele quer ter comunhão conosco. É porque Ele quer ter realmente um relacionamento conosco. E que nós sejamos parte, integrante da sua glória, do seu ministério nessa terra. Jesus ascendeu aos céus, mas nós continuamos nessa terra. O seu Espírito habita em nós e nós continuamos fazendo a sua obra. Amém? E então Pedro aqui teve a revelação. Tu és o Cristo. A palavra Cristo significa enviado. Ele foi enviado. O Senhor foi enviado. O Senhor veio a essa terra com um propósito. Imediatamente, não é? Pedro teve uma revelação de Deus, mas imediatamente Jesus diz para Pedro qual é o seu propósito. Entenderam? Deus dá um propósito e se revela a Moisés e diz para ele: você vai tirar meu povo. Deus toca Isaías, se revela a Isaías. Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus fala com Jó, se revela a Jó. E Jó, então, se transforma neste homem que realmente nós conhecemos até hoje. E sua história mudou a história do povo de Deus. E aqui Pedro recebe uma revelação de Deus e imediatamente Jesus diz: e você, não é? Você está tendo essa revelação, mas sobre essa pedra, Jesus estava falando dele mesmo. As portas do inferno não prevalecerão. E você vai fazer parte dessa igreja. Você vai ser um líder dessa igreja. Não vai ser o Papa, tá bom, gente? Não é? Mas você vai ser um grande líder. Um homem que vai fazer a diferença. Então, queridos, quando Jesus se revela, e uma palavra muito usada no Novo Testamento, em vários textos, é a palavra Apocalipse. Existe um livro, que é o livro da Revelação, o último livro da Bíblia que nós
Em português mantiveram o nome Apocalipse, mas a palavra Apocalipse, ela é uma palavra grega, que significa revelação. É o livro da revelação, os últimos acontecimentos. Mas essa palavra Apocalipse aparece muitas vezes no Novo Testamento. E porque o Senhor se revela, Jesus se revela, mas o Espírito Santo também se revela. Há muitos textos em Atos e muitos textos de Paulo falando sobre a revelação de Deus. Agora, o que é mais lindo, irmãos, é que Jesus usa a mesma expressão que Deus usou lá no Antigo Testamento para se revelar. Olha o que ele diz lá em João 6,48. Eu vou ler bem rapidinho. João 6,48 diz, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou. Olha que tremendo. Deus se revela no Antigo Testamento a Moisés como eu sou. Depois Jesus vem e se revela aos seus discípulos, se revela aos seus seguidores. Eu sou. Lá em João 8,58, Jesus disse, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. Depois, João 10,9. Isso, dá uma corrida aí, folheia a Bíblia, rapidinho. João 10,9 diz, eu sou a porta. Quem entra por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Então, Jesus estava se revelando o que eu sou. Para você que está perdido, para você que não sabe para onde ir, eu sou o caminho, a verdade. Para você que não sabe o que é verdade, eu sou a verdade. Para você que não sabe qual o seu destino, qual o seu futuro, eu sou a porta. Se você entrar por essa porta, você vai encontrar paz, você vai encontrar pastagens. E Jesus diz também, João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Talvez você, no seu interior, está morto, triste, preocupado, perdeu a esperança. Jesus está dizendo para você hoje, eu estou me revelando a você, eu sou a ressurreição e a vida. Você não precisa mais viver assim. Eu posso te dar vida e vida eterna. Jesus diz em João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu der é minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Jesus diz, eu sou o pão, eu sou o teu sustento, eu sou o teu alimento. Você está se sentindo vazio por dentro? Você está se sentindo... Porque, às vezes, muitas pessoas são ricas, têm muito pão, podem comer o que quiserem, podem fazer o que quiserem, mas elas não têm o pão vivo. Somente o pão vivo pode preencher e alimentar o nosso interior, com todas as necessidades, todas as vitaminas, proteínas espirituais que nós precisamos. Somente o pão que desceu do céu. Jesus diz, João 15:5, eu sou a videira e vocês são as varas. Quem estiver em mim dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Estamos plantados naquele que era, que é e sempre será. E Jesus diz também, eu sou o bom pastor. Não é João 10. Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E elas me seguem. Elas não vão seguir e não vão ouvir a voz de estrangeiros. Por isso que o mundo está tão perdido, por isso que muitos de nós, irmãos cristãos, se não estivermos ouvindo a voz do Senhor, que voz nós estamos ouvindo? Deus quer se revelar a nós, mas nós somos as suas ovelhas. Como o Senhor vai se revelar a nós?
Existe uma ilustração que eu gosto muito, talvez alguns de vocês já ouviram falar, de um turista que foi passear no Oriente e, num determinado momento, ele estava no monte, sentado, tirando fotografias, olhando. De repente, ele viu 3 pastores vindo com suas ovelhas. E aquelas ovelhas seguiam os seus pastores estavam falando e cantando. Você sabe que os pastores também cantam para as suas ovelhas, e elas seguem, elas conhecem a voz do seu pastor. E esses 3 pastores pararam num poço para beber água, para os seus animais beberem água, para eles beberem água. E aí, ali estavam, pararam, e as ovelhas pararam, todas se misturaram. Foi aquele tumulto, porque aquelas ovelhas estavam seguindo os pastores, eles pararam, elas foram e se misturaram. E ficaram batendo papo e conversando, e aquele turista só olhando. De repente, um deles disse: tchau, vou embora, vou seguir o meu caminho. Ele saiu e começou a falar. E começou a chamar as suas ovelhas. De repente, um grupo de ovelhas começou a segui-lo. E aquele homem ficou olhando e falou: meu Deus, como pode ser isso? De repente, o segundo pastor, ele sai e começa a falar, começa a chamar e começa a cantar. Aí um outro grupo de ovelhas que estava no meio, misturado ali, sai e começa a seguir aquele pastor. E o terceiro pastor fez a mesma coisa. E cada uma daquelas ovelhas seguiu o seu próprio pastor. Assim, irmãos, deveria ser conosco, com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Nós ouvimos a sua voz, Ele é o nosso pastor. Nós ouvimos a sua voz e seguimos e fazemos o que Ele nos pede. Para que não nos percamos, porque senão vem o lobo, e o lobo vem para nos devorar. Quantos hoje estão vivendo sem revelação de Deus? Sem ouvir a voz de Deus, sem querer saber o que Deus está falando, qual o propósito Deus tem para a minha vida. Um falou uma coisa, outro falou outra, outro disse outra, mas você precisa receber a revelação de Deus no teu coração. Você precisa estar em intimidade com essa palavra, intimidade na oração, na busca, porque Deus vai te responder. Talvez você veio aqui hoje e falou: eu não sei o que eu vou fazer, estou vivendo algumas situações, eu não sei o que eu vou fazer. Busca ao Senhor, Ele vai se revelar a você, e vai falar ao teu coração na tua necessidade. Irmãos, Deus tem propósitos para nós. Jesus continua se revelando ao homem. A palavra profética, ela vem por revelação também. Lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Paulo, ele fala como ele queria, como ele desejava que a igreja de Cristo tivesse revelação. Ele diz assim, Efésios 1, 17, peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O apóstolo Paulo estava dizendo: eu peço a Deus que Ele dê o espírito de revelação, que vocês tenham tal comunhão com Deus, que Deus esteja falando com vocês a cada dia. E quando vierem as mentiras, os enganos, as falsidades, quando vierem os ataques do inimigo, a guerra espiritual, você vai saber discernir. O apóstolo Paulo, ele estava dizendo: eu peço ao Senhor, eu oro, eu clamo ao Senhor que vocês tenham esse espírito de sabedoria e de revelação. O que significa? Que tudo que estivesse oculto, que tudo que estivesse escondido, saísse para fora. Para que o povo de Deus, a igreja de Cristo, pudesse viver o melhor de Deus, os mistérios de Deus. Muitas vezes nós estamos frios, indiferentes, porque não temos tido a revelação de Deus. E como eu disse, irmãos, Deus fala conosco, e Ele se revela a nós
porque Ele quer fazer uma obra na nossa vida, Ele quer confirmar a nossa identidade. Mas não é para nós ficarmos quietos, é para nós compartilharmos com o nosso irmão, com o nosso próximo. Amém? Quando Deus nos dá dons, por isso a igreja precisa dos dons proféticos, dom de revelação. Olha o que diz também ali em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. 1 Coríntios 14, 26 diz: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. O apóstolo Paulo estabelece um protocolo sobre o uso de dons em 1 Coríntios capítulo 14. Porque a igreja de Corinto era uma igreja que fluía nos dons do Espírito. Mas eles eram corintianos, estavam fazendo muita bagunça, irmãos. Né? Eu não sou corintiana, na minha casa são 4, né? 5, né? Então, eu não sou corintiana. Os corintianos faziam muita bagunça no culto, irmãos. Eles tumultuavam com os dons. E o apóstolo Paulo diz assim: gente, vamos colocar as coisas em ordem. Alguns de vocês estão falando em línguas, outros estão fazendo interpretação. Um levanta para dar uma profecia, outro fala outra profecia. Vamos colocar as coisas em ordem. Ele disse: seja feito tudo. Não está proibindo o uso dos dons. Vocês sabem que a teologia tradicional, ela diz que os dons do Espírito, os dons proféticos, que o ministério apostólico, o ministério profético, cessaram, acabaram com os primeiros apóstolos, com os profetas. Você pode ler o Novo Testamento e você vai encontrar um movimento profético. E a palavra usada no Novo Testamento, no grego, é a palavra profetês, que significa aquele que fala em nome de alguém, no caso, no nome de Deus. Então, eram homens que foram usados por Deus para falar à igreja, para falar ao seu povo. Eles recebiam a revelação de Deus. E isso não cessou, irmãos, amém? Porque como que se explica, até o apóstolo contou outro dia o testemunho da Ausélia, como que se explica que Deus te mostre coisas que você nunca ouviu falar, que você não sabia, que você não tinha entendimento? De repente você olha para uma pessoa e o Senhor fala: essa pessoa está assim, está triste, vai lá e ora por ela. Como você poderia saber disso? Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês: não tem como explicar o ministério profético. Não é? O pessoal pergunta: mas o que vocês estudam na escola profética? Se não tem o que explicar, como explicar? Porque é algo totalmente sobrenatural. É algo que vem do amor de Deus para o homem. Deus se revela ao homem para que ele possa entender como Deus conhece todas as coisas, como Ele é o grande eu sou, como Ele é poderoso e como Ele pode tocar a vida dos homens, porque Ele ama o homem. Deus ama você. Fala para quem está ao teu lado: Deus ama você. Deus ama você. Por isso Ele fala com você. Ele nos corrige, Ele nos alerta, Ele nos orienta, Ele chama a nossa atenção, Ele nos consola, Ele nos abraça. Ele chora junto com a gente quando nós estamos chorando. Ele sabe o que as suas dores, os seus problemas. Ele sabe o que você sente. Então, no momento certo, Ele vai falar com você. Eu conheci uma pessoa que dizia assim: Deus não fala comigo. Quem será, né? Muitas pessoas aqui hoje podem dizer a mesma coisa: Deus não fala comigo. Em primeiro lugar, já foi falado aqui desde o início do mês, Deus fala através da sua palavra. A palavra de Deus é logos escrita, mas ela é rema quando ela sai. Não é quando você está lendo, parece que estão saltando as letras, sim ou não?
porque essa é a rema, é a palavra revelada de Deus sobre a nossa vida. Em primeiro lugar, Deus fala através da sua palavra. Em segundo lugar, Deus fala através de uns e de outros. Às vezes um telefonema, às vezes uma coisa que a pessoa nem sabe. Você fala, meu Deus, é verdade. Caiu a ficha. Ainda existe isso, né? Caiu a ficha. Então, Deus fala em sonhos, em visões. Jó mesmo fala, Deus fala em sonhos e visões para nos alertar, para que nós possamos estar cientes daquilo que Ele está fazendo, porque Deus quer compartilhar conosco aquilo que Ele quer fazer. E a igreja de Corinto, ela é animada, porque na igreja de Corinto havia salmos são músicas. Os salmos eram músicas, eram poemas escritos para serem cantados, com partitura, com vozes, etc. Palavra de instrução vem do pastor, do líder. A palavra de revelação, a palavra profética. E uma palavra de língua, interpretação, o uso dos dons na igreja. Uma igreja completa, onde Deus se manifesta, onde Deus fala. É isso que Deus quer para nós. Deus quer falar com todos nós. Deus quer falar com você. Deus quer se revelar a você. Mas quando Ele se revelar a você, não é apenas para que você receba algo bonito. Ai, que coisa bonita, gostosa, Deus se revelou a mim. Não. É para que você possa revelar a Deus e revelar a Cristo aos outros. Não é? Como diz o tema desse mês, nós somos geração eleita, sacerdócio real. Não é? Põe para mim ali, por favor, o tema, isso. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é amigo de Deus. Sabe, Deus é tão maravilhoso, irmãos. Quando nós pensamos que Moisés estava lá, no meio do nada, e Deus falou, eu vou conversar com Moisés. Chegou a hora. Eu acho que Moisés nem estava muito interessado em Deus, mas Deus estava interessado nele. Talvez hoje você está nos ouvindo pela internet, ou você está aqui, você veio na igreja, não estou muito interessado, as coisas não estão muito bem, mas Deus está interessado em você. E Ele está dizendo, eu quero me revelar a você, como um Deus que faz coisas tremendas na tua vida, e quero te trazer identidade. Mas essa revelação que eu quero te dar, é porque eu quero ter comunhão com você, porque eu quero te usar. Para que você também possa me revelar a outros. O ministério profético, como diz ali em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz, todos podem profetizar. Em um certo nível, todos nós podemos profetizar. Falar uma palavra de Deus. Podemos ser usados por Deus, e Deus quer isso. Porque quando nós recebemos algo de Deus, isso marca a nossa vida, mas não é apenas para nós, é para nós compartilharmos com os demais. É para que nós possamos ir e falar. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, Deus me falou tantas coisas, mas eu não tive coragem de falar. Eu tive vergonha. Às vezes você precisa se aproximar e perguntar, e conversar e dizer, olha, pastores, servos, líderes, olha, é Deus que está falando comigo, olha, eu recebi isso de Deus. Claro que também a nossa alma fala, as nossas emoções também falam. E pior, o diabo também fala. Se nós não ouvirmos a voz de Deus, nós vamos ouvir a voz da nossa alma, dizendo um monte de bobagem para nós. Nós começamos a nos afastar de Deus, não lemos a Bíblia, não buscamos em oração, e então o inimigo vem e começa a falar na nossa mente.
e comece a dizer coisas de acusação, mentiras, nos atacar, querer destruir a nossa identidade. Mas quando nós temos a nossa identidade firmada em Cristo, quando nós sabemos que o eu sou, Ele está vivo e Ele se revela a nós. Para que essa revelação, ela possa transformar a nossa vida, mas também transforme as pessoas que estão perto de nós. Porque os dons são dados para que nós possamos abençoar a outros. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Põe para mim, por favor, Osni. 1 Pedro 4, 10 diz que a graça que o Senhor nos deu precisa ser bem administrada, para que ela possa servir, não é? Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Múltiplas formas. Deus age de muitas maneiras. Talvez você diga, não, Deus nunca se revelou, nunca revelou nada para mim, mas Deus pode te usar em outro dom. Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus fala com você. Eu tenho certeza que Ele visita a tua vida, que Ele visita o teu coração. Eu queria que você se colocasse em pé nessa manhã, nós vamos orar. E o tempo se foi, não é? Foi tão rápido, meu Deus. Mas vamos fazer o seguinte, irmãos. Aí no teu lugar, como você está, não quero tomar muito tempo. Embora eu tinha planejado que hoje nós íamos fazer um tempo de oração profética, mas não vai dar tempo, infelizmente. Quem sabe no último domingo, amém? Você vai estar aqui, vai estar o pastor Doug, embora vai ter batismos, mas venha preparado para receber um pouco mais, amém? Ele só poderá estar domingo pela manhã, porque à tarde ele já retorna para os Estados Unidos. Mas nós queremos impor as mãos e orar por você. Não é? Queremos orar pela tua vida. Se você sente que você não está recebendo essa revelação de Deus, que você tem estado distante de Deus, que você não tem ouvido a voz de Deus, hoje Ele quer se revelar a você. Ele quer falar ao teu coração. O Espírito Santo de Deus quer se mover no meio da igreja, no meio do seu povo. Mas nós precisamos deixar. Moisés não queria deixar. Moisés fugiu de Deus. Isaías estava fazendo o ministério sem observar as consequências daquilo que ele estava fazendo. Jó estava fechado, endureceu seu coração para Deus, embora ele achasse que ele já era totalmente íntegro e totalmente correto, justo. E Deus mostrou para eles: sem mim vocês não podem fazer nada. Eu quero tocar a tua vida, quero te transformar. Quero que você creia que eu sou aquele que se revela na tua vida. A quantos aqui o Senhor se revelou como Jeová Jireh? Em algum momento. A quantos aqui Deus se revelou como Jeová Rafá? Que cura. Aleluia. Então aquilo que Deus te deu, você tem que dar a outros. Se Deus te deu, fale isso a outros. Diga, o Senhor me curou, Ele pode te curar também. Eu vou orar por você. Olha, Deus trouxe a provisão na minha vida no momento que parecia totalmente impossível. Eu já vivi isso muitas vezes. E eu amo orar por isso. Amo orar pelas pessoas. Eu creio pela fé que Deus fez milagres na minha vida e continua fazendo. Aleluia! Deus se revela Senhor dos exércitos na nossa vida? Sim. Guerra espiritual. O inimigo se levanta contra a tua vida, a tua casa, a tua família, teu emprego. E você ora e o Senhor se revela. Eu sou aquele que guerreia por você. Eu sou aquele que está lutando por você. Não desanime, não se entregue. Porque eu sou o Senhor dos exércitos. O Deus de todas as batalhas. Aquele que já venceu. Que está vivo
e vive para todo sempre. Aleluia. Confiamos em Ti, Senhor. Tu estás aqui. Levanta suas mãos. Aleluia. Aleluia. Sim, Senhor. Nós Te adoramos, nosso Rei. Revela-te. Revela-te sobre nossa vida. Levanta suas mãos aos céus e diga: Senhor, revela-te. Revela-te a mim. Revela-te a mim. Oh, sim, Senhor. Tu estás aqui. Te adoramos. Oh, entrega ao Senhor nesse momento o que você está passando, o que você está vivendo. O Senhor está falando contigo nessa manhã. Não temas. Eu sou aquele que está contigo, aquele que te fortalece, aquele que prepara as tuas mãos para a guerra, para a batalha. Levanta as tuas mãos e diga: forte sou no Senhor. Ele é quem me sustenta, Ele é o pão que desceu do céu, Ele que me alimenta. Ele é a ressurreição e a vida. Eu tenho vida em Cristo Jesus. Ele é o bom pastor, aquele que cuida de mim, aquele que me abraça quando eu não tenho um abraço, aquele que me consola, que me conforta nos momentos em que eu me sinto tão sozinho e sem esperança. Comece a dizer isso para o Senhor nessa manhã. O que o Senhor tem sido para você, como Ele tem se revelado a você na tua vida. Aleluia. Oh, aleluia. Senhor, obrigada por aquilo que o Senhor faz, por aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio. Continua fazendo, Senhor. Continua, aleluia. Oh, aleluia. Senhor, nós Te adoramos, Pai. Veio como um som, como de um vento, veemente, impetuoso, encheu todo lugar. Repartiu as línguas como de fogo. Veio pra trazer consolação, interceder, mostrar a direção ao trono do Pai. Quem é Ele? Abriu meus olhos quando nem percebi que Ele se fechara. Quem fez andar novamente quando minhas pernas paralisaram. Aleluia. Que nunca me deixará, não me abandonará. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faça o que quiser, sou todo teu. Tua habitação sou eu, tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faça o que quiser, sou todo Veio como um som, como de um vento. Diga isso. Veemente, impetuoso, encheu todo lugar. Repartiu as línguas como de fogo. Veio pra trazer consolação, interceder, mostrar a direção Ao trono do Pai. Diga isso. Quem é Ele? Que abriu meus olhos quando nem percebi que eles se fecharam.
todo teu. Tua habitação sou eu, tua habitação sou eu. Sou tua morada, Espírito de Deus. Faça o que quiser, sou todo teu. Tua habitação, tua habitação, tua habitação. Sou eu, sou Oh, aleluia. Eu quero que você abrace a pessoa que está do teu lado nessa manhã. O Espírito Santo de Deus habita na tua vida. Ele faz morada em você. Ele está aqui nesse lugar, está presente. Ora para essa pessoa que está do teu lado. Dê uma palavra para ela nessa manhã. Diga uma palavra de Deus para ela nessa manhã. Diga algo que o Espírito Santo está colocando no teu coração. Exercita isso. Deixe que Deus te use. Deixe que o Senhor use a tua boca para revelar algo. Não tenha medo. Não tenha medo, porque Deus, Ele nos usa. Ele fala através de nós. Talvez você queira falar um versículo da Bíblia. Talvez apenas você queira dizer: Deus te ama. Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. Diga isso. Abençoa essa vida que está perto de você nessa manhã. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E Ele tem um propósito para cada um de nós, para as nossas vidas. Abençoa essa vida que está ao teu lado. Diga: Senhor, eu abençoo. Eu abençoo nessa manhã. Eu declaro a tua vitória, eu declaro a tua paz. Eu declaro alegria. Eu declaro, Senhor, que o Senhor está se revelando a esse coração. Nos momentos de luta, de dificuldade. Nessa manhã, vocês ainda não experimentaram tudo o que eu tenho para as suas vidas. Muitas coisas vieram e vocês pararam no meio do caminho. Essas coisas vieram para paralisar
alguns processos que eu iniciei na sua vida. Você aceitou e você se resignou, mas eu ainda não terminei, o Senhor está dizendo. Eu ainda não terminei os meus processos na tua vida. Eu quero me revelar a você. Eu quero falar ao teu coração, quero te encher com a minha glória, com o meu espírito. Algumas coisas entristeceram o teu coração, coisas que você viu, coisas que foram faladas, ou até mesmo uma enfermidade que fez com que você pensasse: eu acho que Deus realmente não se importa comigo, Deus não me ama. Mas o Senhor está dizendo nessa manhã: eu me importo, e eu quero me revelar a você. Busca a minha presença, busca a minha glória. Eu falarei ao seu coração e te farei saber coisas novas. Talvez você está no caminho, você se sente cansado, mas eu quero que você venha para os meus pastos verdejantes, e que aí você ouça a minha voz, que você me dê tempo para que eu possa falar com você, para que eu possa ministrar o seu coração, e para que você saiba que realmente eu estou contigo. Eu não te deixei. Aleluia, louva o Senhor nessa manhã. Dá um aplauso forte ao Senhor Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Dá mais um abraço no teu irmão e diga: o Senhor está aqui. Amém.